Olá a todos, espero que estejam bem. Mais uma semana se passou e aqui estou eu para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco um poema que é, sem dúvida, uma referência no mundo da poesia e já veremos porquê. Estou a falar do texto poético Amor é Fogo, que arde sem se ver, de Luís de Camões. Alerto-vos que, tratando-se de um poema e de forma a não prejudicar a compreensão do mesmo, a leitura deste será integral e os sussurros virão depois. Antes de começar, peço-vos para não se esquecerem de subscrever o canal, para que estes sussurros possam chegar a mais pessoas, porque no fundo é a leitura e o que com ela enriquecemos que importa. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas, como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor. Antes de passarmos aos sussurros relativos à análise temática e às ideias transmitidas no poema, falamos da sua estrutura externa, ou seja, de tudo o que diz respeito aos seus aspectos formais. Assim sendo, estamos perante um soneto, ou seja, uma composição poética que tem características formais muito próprias e específicas. E que características são essas? Ora, um soneto é sempre constituído por duas quadras, duas estrofes de 4 versos cada, e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes de 3 versos cada. Convém esclarecer que um verso é cada uma das linhas ou frases do poema e que uma estrofe corresponde ao conjunto de versos separados entre si por um espaço em branco. Cada estrofe tem uma nomenclatura diferente, tendo em conta o número de versos que possui. Para além disso, o soneto tem de ser composto por versos decassilábicos, ou seja, versos que possuem 10 sílabas métricas. E aqui é necessário recordar que as sílabas métricas não correspondem necessariamente às sílabas gramaticais. Ou seja, as sílabas métricas são contabilizadas de acordo com o modo como as sílabas são pronunciadas, levando, por exemplo, à junção de vogais no fim e no início de palavras diferentes. Vou exemplificar. Por exemplo, se agarrarmos no verso é servir a quem vence o vencedor, a sua divisão em sílabas métricas é feita da seguinte forma: é servir a quem vence o vencedor. 10 sílabas métricas, de notar como se une a última sílaba da palavra vence à vogal seguinte o, ficando venço em vez de vence o. Por fim, relativamente à rima do poema, ou seja, à forma como nos são apresentados sons iguais, podemos falar do esquema rimático, representado por letras do alfabeto, repetindo-se a mesma letra sempre que estamos perante uma mesma rima ou um mesmo som. Nesta composição poética em particular, estamos perante o esquema rimático ABBA, ABBA, CDC, DCD. Pelo que assim, constatamos que temos rima emparelhada, PB, ou seja, versos que rimam aos pares, 2 a 2, sente, por exemplo, rima com descontente, e rima interpolada, AA. Ver rima com doer, havendo aqui a rima de 2 versos que são intercalados por outros 2 com rima diferente. Esta rima emparelhada e interpolada surge nas quadras. Já nos terceiros, deparamos-nos com rima cruzada, CDC, DCD, porque os versos rimam alternadamente. Vontade rima com lealdade e com amizade, e vencedor rima com favor e com amor. De notar ainda que o esquema rimático dos sonetos pode ter algumas variações. Esclarecidos esses aspectos, passemos agora à análise da estrutura interna, ou seja, de aspectos relacionados com as ideias e as mensagens que este poema nos transmite. Ora,
Estamos perante um poema no qual, tal como nos é avançado logo pelo título, se fala do amor e, mais concretamente, vai procurando, ao longo dos seus versos e de diferentes formas e por meio também de variados recursos expressivos, definir aquilo que é, afinal, o amor. Aliás, é com este objetivo que a composição poética começa exatamente com amor é, ou seja, apresenta-nos logo à partida uma tentativa de definição do amor. E verão mais tarde porque é que eu digo tentativa. No início, ao falar-vos do poema que iria ser alvo dos sussurros hoje, se bem se lembram, confessei-vos que este é uma referência no que à poesia diz respeito. Isto porque, ao longo de cada um dos seus versos e das suas estrofes, muitas vezes nós somos presenteados com 2 a 3 recursos expressivos num único verso. Isso acontece ao longo de quase toda esta composição poética. Vejamos como, agarrando a primeira estrofe, ou seja, os primeiros 4 versos, logo aí temos enumerações das tais tentativas de definição do amor. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Essas enumerações vão estender-se até ao final do primeiro terceto, quando se diz é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Ao mesmo tempo, logo no primeiro verso e em todos os que se seguem, identificamos uma metáfora. Amor é um fogo, ou seja, aqui juntam-se 2 realidades distintas, o amor e o fogo, que possuem elementos semelhantes. Quer o amor, quer o fogo ardem. E vamos encontrar também metáforas nos versos seguintes. Mas não julguem que podemos ver aqui apenas a enumeração e a metáfora, dado que ao mesmo tempo e no mesmo verso, e ao dizer que o amor é um fogo que arde sem se ver, o sujeito poético também nos oferece uma antítese, ou seja, apresenta-nos ideias contrárias, já que este amor arde, mas não se vê. Algo estranho e, à partida, impossível. Veja-se como, tal como vos dizia, as enumerações e as metáforas se vão sucedendo até ao final do primeiro terceto. Amor é ferida que dói, é um contentamento, é dor, é um não querer e por aí fora. Assim como as antíteses, fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, contentamento descontente, dor que desatina sem doer. E assim continua. Para além disso, não podemos também deixar de constatar a forma anafórica com a qual este poema está construído. Ou seja, refiro-me ao fato de quase todos os versos das 2 quadras e do primeiro terceto começarem com a repetição de uma palavra ou de um grupo de palavras logo no seu início. Mais concretamente, o uso de é um. Amor é um. Ou apenas é. De notar, pois, como as anáforas sucessivas, abraçadas às enumerações e às metáforas, têm como intenção, ou como valor expressivo, reforçar as várias tentativas de definição do amor, salientando-nos aqui a dificuldade que há nestas mesmas tentativas, ou seja, a dificuldade que há em encontrar uma única definição para o amor. Não é à toa, e é exatamente por isso que nos são apresentadas 11 tentativas de definição do amor, exatamente por este ser tão complicado e tão complexo de definir. E quando estes recursos expressivos são também associados às fantásticas antíteses, conseguem evidenciar ainda mais este caráter contraditório do amor, os sentimentos contrários, opostos, que este provoca. Veja-se, pois, que o amor é um andar solitário entre a gente, ou seja, estamos rodeados de pessoas, mas sentimos-nos sós. É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, isto é, acharmos que, mesmo perdendo, estamos a ganhar. O amor é também querer estar preso de livre vontade. É servir a quem vence o vencedor. Note-se aqui como há uma alteração drástica da ordem das palavras na frase, o que nos provoca alguma confusão, tal como o amor. Quando aquilo que se quer dizer realmente é o vencedor servir a quem vence. Quando não é suposto o vencedor servir, tal como nos é dito também que o amor é ter lealdade com quem nos mata. Há também outro aspecto relevante a destacar. As ideias fortes e poderosas que nos são transmitidas em cada um dos versos dessa composição poética tornam-se ainda mais fortes com o uso frequente do determinante artigo indefinido. Um fogo, um descontentamento, um querer, um andar, um cuidar. Acentuando-se aqui
a dificuldade em definir o amor de forma rigorosa e precisa. Constatados esses aspectos, convido-vos a olhar agora para o último terceto, que se inicia com a adversativa mas, mostrando-nos logo à partida que neste será apresentada uma ideia oposta àquelas que nos foram reveladas até agora. E esta ideia é a seguinte: mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Veja-se como voltamos a ter aqui mais uma alteração drástica da ordem das palavras na frase, quando o que nos quer ser revelado é uma grande questão. Mas como pode o amor causar a provocar a amizade nos corações humanos se ele é tão contraditório? E fica esta interrogação cheia de espanto, com uma grande conclusão do poema, que no fundo, verdade seja dita, não chega a conclusão nenhuma, já que a única coisa concreta, certa, definida, que se consegue retirar do mesmo, é que o amor não se consegue definir e que, sendo tão contraditório e complicado, como é possível que os seres humanos o desejem e queiram tanto? De notar ainda a força de alguns dos adjetivos utilizados: descontente, solitário, assim como de alguns verbos a formas verbais: querer, ganha, perder, servir. O que volta a reforçar o pendor contraditório e complexo do amor. Ora, tendo em conta todas estas ideias e o que aqui referi, podemos verificar então que este soneto, de acordo com o que nos transmite, pode ser dividido em duas partes. A primeira vai do primeiro verso até ao final do primeiro terceto, dado que nesta parte estamos perante as tais 11 tentativas de definição do amor, sendo a segunda parte, o último terceto, na qual podemos fazer referência à chave de ouro, ou seja, a uma espécie de conclusão reveladora, a que também poderíamos chamar de auge do poema, na qual somos confrontados com uma interrogação retórica, que, como qualquer interrogação deste género, tem como objetivo levar-nos a refletir acerca daquilo que é questionado, e aqui conclui o soneto, apresentando o amor como um sentimento contrário a si, mas que ainda assim é procurado pelos humanos. Deste modo, este terceiro surge como uma síntese daquilo que é o amor e daquilo que o distingue verdadeiramente, o fato de ele ser contrário a si próprio. Por fim, mais um aspecto que poderá parecer um pormenor, mas que não o é, e está ao serviço das ideias até aqui referidas. Refiro-me ao fato de o poema começar e terminar exatamente com a mesma palavra, amor, pelo que isso confere uma circularidade a esta composição, ou seja, revela-nos que, no final, depois de tentar sem sucesso procurar definir o amor, é como se o sujeito poético tivesse voltado ao início e se fosse começar tudo de novo. Eis aqui uma composição poética magnífica que nos revela como os diferentes recursos estão ao serviço, ou seja, acentuam as ideias que nos são transmitidas pelo sujeito poético e que tanto nos fazem pensar, sobretudo por se tratar de um tema que a todos nos diz respeito e que, verdade seja dita, é tão desejado por todos nós. Não é por acaso, inclusivamente, que este soneto já foi musicado e interpretado por vários nomes relevantes da nossa cultura musical, como, por exemplo, Miguel Gameiro e os Polo Norte, o Camané e Mário Lajinha, ou ainda Luís Represas e João Gil. Falemos um pouco do grandioso autor deste poema, Luís de Camões. Terá nascido por volta de 1524, 1525, não sabe exatamente onde. Os aspectos acerca da sua vida são pouco definidos, mas são-lhe atribuídos vários desterros, como o de Ceuta, onde consta que foi soldado e perdeu o olho direito em combate. Em Lisboa, em 1552, terá sido detido devido a uma rixa com um funcionário da corte e preso, sendo libertado no ano seguinte, perdoado pelo agredido e também pelo rei. Partiu para a Índia e, segundo consta, terá sido por essa altura que compôs o primeiro canto da grandiosa epopeia Os Lusíadas. Viajou muito depois disso e escreveu também muito. Voltou a Goa, naufragou na viagem na foz do rio Mekong, conseguindo salvar-se, nadando com um braço e erguendo com o outro o poderoso manuscrito da grandiosa epopeia dos Lusíadas. Passa por grandes dificuldades depois. Em 1569, após 16 anos de desterro, regressou a Lisboa com a ajuda de amigos, já que não tinha dinheiro. Os últimos anos da sua vida foram tocados pela doença e pela miséria. Diz que não morreu de fome devido à ajuda de um escravo.
Certo é que morreu a 10 de junho de 1580, dia hoje comemorado como Dia de Camões, de Portugal. Devido a um fidalgo amigo, tinha inscrito na sua campa o epitáfio significativo: aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo. Viveu pobre e miseravelmente, e assim morreu. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me prometendo voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha. Se quiserem saber qual o texto abordado na próxima semana, então não percam os próximos sussurros, cheios de revelações. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.